Sejam muito bem-vindos ao Ponto Z Podcast. Eu sou a Marina Roth. E eu sou Márcio Wolff. Nós somos o casal Marina e Márcio. E é isso aí. E antes da gente começar aqui esse bate-papo, você já sabe, né? Tá sabendo, tá ligado, tá ligeiro, mas eu vou falar novamente. Se inscreva no canal, tá bom? Ative aí as notificações, tá bom? E depois, com muito carinho e amor no coração, eu sei que você vai contar para os seus amigos e compartilhar o Ponto Z Podcast. E é isso aí. Muito bem. Hoje nós teremos uma dinâmica diferente aqui no Ponto Z. É mesmo? Esta semana é o aniversário do Márcio. Parabéns, né? Muito obrigado. E a ideia é trazer umas curiosidades, conversar um pouco sobre ele. Na verdade, eu vou entrevistar o Márcio. Ih, de tá? frente com a Marina. Exatamente. De ladinho, né? Eu prefiro de frente. E aí vocês vão conhecer um pouco mais da pessoa por trás do personagem, né? Uma coisa é o Márcio Wolff, outra coisa é o Márcio Silva. Inclusive, vamos começar por essa pergunta aí. Por que você escolheu o Márcio Wolff? Qual que foi esse negócio desse nome aí? Bom, primeiro, eu nunca imaginei que a gente ficaria tão conhecido, por exemplo, como a gente é hoje. Nunca pensei em, de repente, mudar outro nome. Até quando a gente falou também, ali, assumiu Marina e Márcio e tudo mais, a gente nem pensava nessa questão de nickname, um codinome de casal, enfim. E acabou ficando o Márcio aí por muito tempo, né? Aliás, até agora, né? O Márcio permanece. Mas é o que eu acabei percebendo, né? Às vezes é bom a gente separar, né, o seu personagem, a sua pessoa que fala sobre o meio liberal, que vive o meio liberal, do profissional, enfim, em outros sentidos. Então aí eu decidi adotar o Márcio Wolff para dar uma diferenciada. Então, quando eu sei que o pessoal se refere a Márcio Wolff, eu sei que são pessoas do meio liberal, são pessoas que estão procurando algum tipo de orientação. Fica um sobrenome até para diferenciar, né? Essa questão de estar fazendo psicanálise, ajudando aí algumas pessoas nesse percurso no meio liberal. Fica uma forma de separar, né? Márcio Wolff é focado para isso, e o Márcio Audiolando é o perfil profissional lá de TI, de empresas de telecom, enfim. Separa um pouquinho. Uhum. Você sentiu realmente muita diferença nessa separação em criar um nick, um nome diferente? Não. Não senti muito, realmente, assim. Eu acho que acabou virando uma brincadeira, né? Mas eu não sinto muita diferença. Eu acho até... Existem casos, né? Tipo o seu, né? Que muda completamente o nome. Então, no meu caso, eu não senti muita, não. Eu acho que faz diferença para as outras pessoas, né? Enfim. E eu acabei adotando por essa questão aí de profissão também. O que mais? Por que você escolheu Wolff? Tem alguma relação? Tem. Eu gosto de... Eu ia falar de felinos, né? Eu sei que o lobo não é um felino, né? Mas eu sempre gostei de animais nesse sentido. Tigre, leão, lobo, enfim. E eu acabei me identificando com o lobo porque eu tenho uma personalidade muito de grupo, de proteção ao grupo. Então, quando eu tô com minha turma em algum lugar, se tem alguém que invade o espaço, me incomoda, se eu vejo que tem alguma pessoa incomodando alguém que está próximo ali também, me incomoda, enfim. Então, essa questão de grupo, né, de proteção, assim, conhecendo um pouco esse perfil, né, características do lobo, eu acabei me identificando bastante. Essa questão da alcateia, né, do lobo alfa, digamos assim, ele fica sempre, se sente meio que responsável por todo mundo ali. Eu tenho muito isso, né. Às vezes sofro até demais por conta disso, porque eu acabo trazendo às vezes problemas para mim,
que não são meus, né? Mas por ser de alguém que está próximo ali, que faz parte desse meu convívio, eu acabo sentindo também. E você sempre teve esse instinto, essa coisa de grupo? Quando você consegue lembrar qual foi a primeira vez? Tipo infância, adolescência? Nossa, eu sempre tive. Eu cresci em um bairro mais afastado aqui de São Paulo, então a gente cresceu brincando na rua ali, né? Então a gente sempre tinha grupo, amigos e sempre liderando ali as brincadeiras, enfim, juntando o nosso grupinho de amigos ali para fazer uma guerra de mamona contra o pessoal da rua de trás, enfim. Eu sempre tive muito essa questão. Eu não sei exatamente quando começou. Não sei. Acho que fazendo uma análise assim de infância, bem infância, eu sempre acho que me apeguei a amigos. Eu tenho um irmão mais velho, mas a gente nunca foi tão próximo assim, mesmo quando criança, né? Ele acabava, enfim, judiava bastante de mim e tudo mais, então a gente não tinha, desde criancinha, pequenininho, a gente nunca foi muito próximo. Então eu acabava me apegando muito a amigos e fazia muita amizade com a galerinha da rua, o pessoalzinho da rua, e acho que foi aí que começou essa questão de grupo, até de proteção. De repente pode ser até isso, né? Eu sentia a falta de ter a proteção, digamos assim, do irmão mais velho, e pelo contrário, ele, quando tinha oportunidade, ele sempre me detonava. Então acho que em função disso eu acabei trazendo esse lado de me sentir responsável, de proteger de repente quem está próximo. E você falou que cresceu num bairro afastado, era de rua, tinha amigos na rua. Isso era muito comum, né? Muito. Era muito comum. Você vai continuar? O que? A história de infância? Mas o quê? Não, é que os seus olhinhos estão meio Não. emocionados. Podemos continuar. Não, então agora, sério. Não, vamos continuar. É que é interessante, porque você fez uma pergunta, eu nunca tinha parado para pensar. Faz, faz todo sentido. E o que mais você quer saber da infância? Ah, bom, talvez, vamos lá, então vamos voltar para o negócio da rua. O... criança brincando de rua era uma coisa muito legal, né? Eu não tive essa oportunidade, porque eu era menina e menina tinha uma criação completamente diferente, né? Mas eu morria de vontade, sabe? E você não, você teve essa oportunidade de estar na rua. Qual era a brincadeira? Vocês jogavam bola? Carrinho de rolemã? Como é que era o negócio? Eu Bolinha de gude? então, eu acho interessante você falar isso, né? Porque acho que é muito da criação, né? Dos pais também, né? Porque na nossa rua ali tinha bastante meninos. Então era um grupo quase que o mesmo número, né, de meninos e meninas ali que a gente acabava brincando na rua. Claro que tinha as brincadeiras preferidas ali dos meninos, que eram só com meninos, né? E tinha as brincadeiras ali na rua que era com todo mundo, né? Então, por exemplo, uma que era só de meninos é aquela, tipo Mãe da Rua. Aí tem a ver com pode pode dar ruim. Alguma criança, algum menino ali pode voltar para casa sem um dente ou com o joelho não esfolado, né? Digamos assim. Mas tinha também brincadeira só de meninos, que era o futebol, Estrela Nova Sela, enfim. Tinha algumas, né? Mas da galera geral ali da rua, tinha o rouba-bandeira, duro mole, esconde-esconde, rouba-bandeira. Já repetiu rouba-bandeira. Tá vendo como eu gostava do rouba-bandeira? A gente brincava 2 vezes no dia. Mas era a sua preferida? Ah, era. Eu gostava. Mais que pipa? Ah, não. Pipa sim. A pipa é uma paixão à parte, né? Pipa passou tudo, né? Mas pipa começou também um pouco. Pipa não começou eu não comecei tão novinho no pipa, né? Já essas outras brincadeiras aí a gente fazia desde pequenininho, né? Uhum. E-
Então, eu queria que você falasse dessa tua relação com o tar-pipa. O que você pensa, né? Hoje em dia quase não se vê, ou tem outras preocupações que não existiam na época, Sim. né? Conta, É, porque acho que essa é uma parte relevante da sua vida. é, é, sim. O Pipa começou vendo meus tios, né? Ah, eu tinha alguns tios por parte de mãe que moravam próximos ali e eles já eram adolescentes, eles deviam ter 13, 14, 15 anos, enfim. E eu, eu fiquei um tempinho junto com eles ali e tal, uma vez, e eles estavam soltando pipa e tal, e deixaram eu segurar a linha ali, tentar dar uma desbicada e tal. E eu falei, putz, que negócio legal. Aí comecei a brincar com a questão do pipa, né? Só que meus pais não... Era um tipo de brincadeira que meus pais não gostavam que eu fizesse. Então eles meio que me proibiam, mas como eu ficava muito tempo sozinho, brincando na rua, não tinha efetivamente como proibir. E aí o que eles faziam era não dar dinheiro para nada disso. Então se eu quisesse soltar pipa, eu teria que comprar, dar um jeito de arrumar dinheiro para comprar a linha, para fazer o pipa, enfim, né? E aí a solução para isso foi, como tinha uma feira perto de casa, né? E é uma avenida, assim, uma descidona, né? Eu percebia que muitas mulheres, né, mais velhas e tudo mais, iam para a feira e depois tinham que subir toda aquela ladeira, enfim, carregando um monte de sacola. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei uns caixotes velhos lá da feira de madeira, desmontei vários caixotes ali de madeira e construí um carrinho de mão, né? E com esse carrinho de mão eu ficava na feira oferecendo frete, oferecendo serviço ali de estar pegando, né, as compras ali de algumas Só pessoas. uma pausa. Você construiu um carrinho de mão? Sim. É o Rodrigo Hilbert. Eu devia ter uns 9 anos nessa época. 9 anos você construiu um carrinho de mão. Com martelo, Prego, serrote. serrote. Meu avô era pedreiro e uma das coisas que eu gostava de estar fazendo é acompanhando ali meu avô em algumas construções, então acabava virando uma brincadeira, né? Ficar pregando prego, serrar madeirinha, enfim. Então, eu tinha uns 9 anos ali mais ou menos, eu sabia fazer bem isso aí, eu fiz o meu carrinho. Muito bonitinho, pena que não tinha celular naquela época para tirar foto e registrar. Um caixotinho bem feitinho de madeira, com a rodinha, né? A rodinha foi um presente do meu avô, ele tinha um carrinho de mão, desses de obra, né? Velho lá. E tava com aquela roda sobrando lá, pedi para ele me deu. E aí eu construí esse carrinho de mão. E eu ficava na feira, oferecendo serviço. Para que as mulheres, né, ou as pessoas mais idosas colocassem as sacolas de compra no carrinho. E eu levava e acompanhando as pessoas até a casa delas. E com isso eu ia conseguindo dinheirinho, conseguia comprar a linha, conseguia comprar a folha, né, para fazer o pipa. Aprendi a fazer pipa sozinho, olhando, né, sempre fui muito curioso, então pegava um pipa, via como era a armação e fui tentando replicar até conseguir estar fazendo meus pipas. Uhum. Aos 9 anos. Tinha uns 9 anos por aí. E se seus pais pegassem o pipa? Depende do meu comportamento, né? Como o meu comportamento em casa e no resto dos dias Na escola e tudo mais não era muito agradável, eu já tive muito pipa quebrado, estragado. Aí chegou uma época que eu tinha que esconder, eu escondia meus pipas e escondia a linha. Porque já teve situação do meu pai pegar tudo, pegar todos os meus pipas, fazer aquela bolota assim, quebrar tudo, pegar a lata de linha, passar a faca, cortar toda a linha, enfim, né? Por causa do comportamento na escola, as notas e outras coisas também. Uhum. E aí, então, você fazia seu próprio pipa, ia soltar o pipa e era sua paixão? Era fissurado, nossa. Era com cerol ou não? Com cerol. Cerol também aprendi a fazer sozinho. Aprendi alternativas, né? Porque o cerol
oficialmente se faz com cola de madeira, mas não é essa cola de madeira em tubo, né? É um pó, é tipo um pó seco da cola de madeira. E aí você ferve aquilo ali com água, ele derrete e você coloca ali o pó de vidro. Uhum. E para fazer o pó de vidro tinha algumas técnicas, né? A que eu mais gostava era pegar uma lata. Antigamente o óleo vinha em lata. Então a gente pegava uma lata velha de óleo, colocava um monte de caco de vidro, um martelinho assim dobrava a ponta para o vidro não sair. E aí, como tinha muito ônibus passando na avenida perto de casa, na hora que vinha o ônibus, a gente jogava a latinha embaixo. O ônibus passar em cima da lata, da lata ali e achatar a lata e com isso moer o vidro que tá dentro, né? Senão a gente era com martelo mesmo, você ia martelando a lata ali e depois pegava uma meia, uma meia da mãe. Da mãe, que felicidade. Nossa, ela já brigou muito Aquelas comigo. meias calças, meia fina? Aquela meia fina, e você esticava ela em cima de uma outra lata, abria outra lata e ia fazendo ali meio que peneirando para ficar só o pauzinho do vidro. Aí com esse pau do vidro você misturava com a cola de madeira, mas nem sempre tinha cola de madeira, né? Então eu acabei criando uma fórmula secreta para o meu cerol, que deu muito certo. Você vai estar contando agora? Não vou contar porque é secreta mesmo. Só vou contar se você mandar ali um direct, só nos comentários, só para quem colocar um comentário. Não. Mas foi engraçado, mas só contando um pouquinho dessa fórmula secreta, teve uma vez, isso daí eu já estava adolescente, já tinha uns 14, 15 anos. E aí mudou uma galera nova ali pra rua e tal, e era uma turminha que gostava de pipa também. Eu acabei fazendo amizade e tal. Aí teve um dia que eu tava soltando pipa, né? E aí essa pessoa veio e perguntou se eu tinha cerol, né? Feito, né? Eu falei, não, tem um pouco de cerol feito aqui ainda. E a hora que eu fui pegar o cerol pra mostrar pra pessoa, a pessoa bateu o olho assim na lata, viu que tava dentro e falou, não, deixa quieto, eu não vou usar isso aqui não. Não usou. Aí fez o cerol, demorou mais tempo, mas ele foi lá, fez o cerol dele e tudo mais, e depois eu, né, ela chama laçar, né? Veio laçar comigo e tomou um relo, bem facinho. E aí, assim, foi uma invenção que deu muito certo. Esse cerol que eu fiz ali, nossa, ficou... Então, e essa é uma das questões interessantes hoje. É proibido cerol. Na época também era? Não. Na época, muita gente inventava coisas, né? Então, tinha gente que queria inventar de fazer cerol com pó de ferro. Tipo, em serralheria, pegar pó de ferro para fazer cerol. Só que era, assim, não dava certo, né? A pessoa acabava levando choque, né? Porque em São Paulo, ainda principalmente, o que mais tem é fio, né? E fio nos postes ali. Então, assim, eu nunca usei nada de cerol com pó de ferro. O cerol que eu fazia era sempre com pó de vidro e nunca tive problema desse tipo de situação de ser elétrico. Mas hoje em dia ficou proibido, né? E por questão do perigo, né? Para motoqueiro, enfim, outras situações. Porque a linha sem o cerol, ela já corta. Então eu tinha aqui os cantinhos dos dedos, né? Sempre cortado, né? E não necessariamente por causa do cerol. Mas a linha com a força enfim, do pipa, o vento, a linha passando aqui, ela cortava o dedo. Então, com cerol ou sem cerol, for um caso tipo de uma linha esticada passar no pescoço de um motoqueiro e tudo mais, vai acabar cortando, né? É claro que com cerol vai ser um pouco mais fácil de estar cortando, né? Mas não tinha nada, não tinha essa questão de ser proibido, não. Então a diversão era essa e você se especializou nisso, porque você curtia bastante. Sim, Você eu me virei disse... coaching. É isso, você virou coaching dos meninos da rua. E todo mundo ia te perguntar como é que você faz. Teve uma época que todos os amigos que cresceram comigo, né, praticamente ali na rua, as famílias acabaram mudando, né? E vieram novas famílias, só que com pessoas mais novas, né? Então,
Tinha 3, às vezes 4 anos mais velho do que o resto da molecada ali na rua, né? E eles sempre vinham me perguntar sobre a questão do pipa. Aí eu vendia pipa para eles, enfim. Aí teve uma época que comecei a ensinar como fazer cerol, ensinar como fazer pipa, ensinar como laçar, né? Como desbicar, enfim. E aí eu cobrava, né? Não pode ser de graça. Eu cobrava. Que era pra poder comprar mais linha e... Tinha uns uns playboyzinhos ali na rua, eu cobrava. Falei, então, cada pipa é tanto, se quiser que eu te ensine é tanto. Tinha pipa que eu fazia com o bico envergado, que era mais caro. E eu acho isso muito interessante, porque eu lembro que de criança, meus pais me levaram uma vez num espaço aberto, assim, vamos soltar pipa, tal. E aí eu peguei ali a linha, eles seguraram o pipa e falaram, agora vai, mexe. E eu mexia assim, e nada acontecia. E eu fico vendo a galera soltar a pipa, e o pessoal faz esse movimento aqui, e o pipa parece que tem vida própria, vai pra cima, vai pra baixo. Direita, vai pra esquerda, desce, Mas é o mesmo sobe. movimento. Como é possível? Eu acho isso uma ciência absurda. Eu não sei, olhando o movimento, tipo aqui, eu tô fazendo aqui, tô pensando, eu tô colocando meu... Se eu estivesse soltando pipa, ele estaria indo pra direita. Aí se eu mandar o pipa pra esquerda, é o mesmo movimento. Mas o pipa tá... Enfim, acho que é telepatia com pipa. Eu acho que a diferença no movimento da mão é tão pequena que é meio que imperceptível. Mas para quem solta a pipa, faz toda a diferença. Vai para direita, esquerda, faz o pipa descer, enfim. E você teve, assim, qual a história mais marcante, vai, com pipa? Uma história legal que você lembra? Com pipa? Acho que, assim, são 3 histórias, eu acho que eu vou contar. Uma, quando era pequeno, muito pequeno. E quando você estava na rua para pegar pipa, né? Vou contar 4, vai, pronto, aumentar uma. Quando você está na rua para pegar pipa e você vê um pipa, a gente fala mandado, né? Alguém cortou um pipa e ele está caindo, ele está boiando pelo ar e vai cair em algum lugar, né? A gente às vezes vê isso nas crianças por aí. Você sai correndo atrás do pipa, você não olha para o lado. Você não olha para o lado. Você atravessa a rua sem olhar a rua. E é perigoso. Eu atravessava a avenida sem olhar se vinha carro ou não vinha carro. Só olhando, correndo, olhando para o alto para ver onde a pipa estava indo, né? Eu já pulei em quintal de casa para pegar pipa. Nem vi se tinha cachorro, não tinha cachorro. A hora que eu tava pulando o muro de volta, que eu vi que tinha cachorro, o cachorro às vezes mordia minha perna na hora que eu tava pulando de volta. Enfim, é um monte de coisa. Eu dou risada pra não chorar, viu? Que foi? Eu sabia correr em cima de muro. Muro, sabe, feito de um bloco só de concreto. Eu corria, andava pra lá e pra cá no muro, soltando pipa, ou pra olhar o que estava acontecendo. Andava no muro pra lá e pra cá, olhando pro alto, pra onde estava a pipa, enfim. São coisas que são perigosas, a gente faz quando criança, né? E nem percebe, né? Enfim, tudo em função do pipa. É algo muito louco, assim, é uma paixão muito louca. Bom, essa é a primeira história. A segunda história, acho que teve uma época que foi muito legal ali na rua, que eu acabei fazendo amizade, mudaram algumas pessoas próximas, tipo que eu tinha comentado, né? E são pessoas que tinham a idade próxima ali da minha, ou alguns um pouco mais velhos, um pouco mais novos. E a gente fez um grupinho ali, eu não vou lembrar o nome, mas é como se fosse um clube do pipa nosso. Então tinha um terreno vazio na frente, um terreno sem construção, assim, na frente de casa. A gente chamava de terreno vazio. Enfim. E a gente decidiu pegar algumas madeiras, algumas coisas, e montar um galpão, um quartinho nesse terreno. E ali a gente começou a guardar as nossas coisas de pipa, todo mundo. Então, virou meio que uma comunidade, né? Um grupo ali, onde todo pipa que eu conseguisse, rabiola, enfim, cola, tesoura, papel de seda para fazer o pipa, a gente guardava tudo ali. Ah, se alguém soubesse. Né?
Ah, os meninos da rua de baixo É, soubessem. era escondido, era secreto. E aí, assim, era muito legal, porque durante muito tempo ali, né, enquanto a gente continuou ali com essa fase de pipa e tudo mais, era muito bacana, porque tinha esse lance, né? Tinha dias, por exemplo, quando o nosso estoque de pipa estava baixando, e a gente tirava o dia para recuperar a pipa. Então a gente saía tirando pipa que estava preso em árvore, em fio, correndo atrás de pipa que foi mandado para, enfim, colocar o estoque, Como é que deixar o vocês estoque em tiravam dia. pipa enrolada em fio? É fácil. Ah. Já tá fácil. O pipa tá preso assim, no fio. Ah. Aí você pega uma lata de linha, uma linha com cerol, amarra uma pedra na ponta, joga a pedra por cima do fio, passa um lado da linha pelo cantinho do pipa e vai fazendo um coisinha tipo de... como se fosse um serrotinho assim, cortando a parte da linha ali que o fio tá preso, que o pipa tá preso no fio. Aí ele soltava do fio, a gente pegava. Era isso. Por que vocês iam subir no poste, Não. caminhar pelos... Não, a gente subia nas árvores para pegar as pipas que estavam presas na árvore, não tinha jeito, tinha que subir na árvore. E é isso. Aí a terceira história, e aí já era a fase de adulto, a gente já estava junto já. Você deve lembrar, teve uma época em Peruíbe que a gente fazia muito tempo que eu não soltava pipa e tudo mais. E aí meu cunhado, né, casado com minha irmã tal, a gente trocando ideia ali, ele falou, puta, como a gente começou a relembrar as histórias de pipa, a gente falou, vamos soltar pipa aqui na praia? A gente ia ficar um tempão na praia. Aí a gente decidiu soltar pipa na praia. Aí a gente foi atrás, comprou as coisas, né, eu achei bambu, fiz o pipa, enfim. A gente fez o cerol, passou o cerol ali. E a gente começou na rua ali a fazer a rapa que a gente chama, né? Tipo, colocava o pipa no alto, o pessoal vinha querer laçar, mandar busca e tal, a gente cortava todo mundo. E eu lembro que eu tava com um amigo meu ali na época também morava próximo dali de onde eu morava, e que ele gostava de pipa, mas ele sempre foi muito ruim para pipa. Não sabia desbicar direito, não sabia fazer muita coisa. Enfim. E isso daí a gente já tinha uns 25 anos, mais ou menos, 25, 26 anos. E aí a gente decidiu soltar pipa ali em Peruíbe, e esse amigo nosso tava junto ali, né, comigo e meu cunhado. E aí ele falou pra gente, você acredita que eu não sei soltar pipa direito? Eu nunca dei um relo. A gente disse, como assim, meu? Não, cara, eu nunca dei o relo. Aí meu cunhado pegou e entregou a lata de linha na mão dele, né? Ó, agora você vai ficar com meu pipa aqui, você vai dar o relo. E aí a gente foi dando a dica pra ele. A gente falou, tá vendo aquele pipa que tá lá longe? Então, vai dando linha, isso. Vai dando os toquinhos pra fazer o pipa chegar e já meio que desbicando, né? Dando linha, dando os toquinhos, descarregando linha, isso é pra fazer o pipa despicar dando linha, né? Enfim, termos. Enfim, aí a gente falou pra ele, então, chega por baixo, a hora que chegar por baixo, você só vai puxando a linha, enrolando a lata assim de boa, deixa o pipa subir, se o pipa subir, você vai erguer a linha do cara, você vai cortar ele. E ele foi fazendo tudo isso que a gente tava mandando. E aí ele conseguiu cortar o pipa. Cara, assim, a felicidade dele, ele começou a gritar, Hello! Hello! Começou a chorar de emoção. Falei, caramba, meu. Legal, dava pra ver que era algo que, assim, que desde a infância ele morria de vontade de conseguir fazer, ele nunca tinha conseguido. Ele fez ali como adulto e parecia uma criança realmente. Bom, e a quarta história é tipo a última vez que eu soltei pipa. A gente tava na praia também, né? E aí a gente tava, enfim, laçando ali com outras pessoas. E numa dessa eu tomei um relo, né? E meu pipa tava longe, tinha tentado mandar busca num cara longe lá, tal, enfim, tomei um relo. E quando você manda busca, você dá muita linha, né? O pipa tá muito longe, né? Dependendo da situação, você vai perder muita linha, né?
E é uma coisa besta, é uma mentalidade daquela pessoa que, de infância lá, que tinha dificuldade de ter linha, que era caro, enfim, e não tinha dinheiro para comprar. E aí o que acontece? No que eu tomei o relo, né? O pipa vai embora e a linha cai. E nessa da linha cair, eu fui tentar puxar o mais rápido possível a linha. Aí teve uma hora que a linha não vinha mais. Aí eu falei, caramba, eu vi assim, eu vi que tinha alguém puxando a linha. Eu falei, caramba, tem alguém roubando linha, né? Aí eu peguei, pedi meu cunhado segurar ali a lata de linha e tal, e corri pra ver quem tava roubando linha. Aí quando eu corri, cheguei numa avenida lá, eu vi que na verdade não tinha ninguém roubando linha, né? Na verdade tinham pessoas que estavam esticando a linha pra tirar debaixo do capacete de um motoqueiro, né? Que a linha estava passando, ia pegar tinha começado a pegar o capacete, né, do motoqueiro, e a linha ia descer pro pescoço. E aí, antes que descesse pro pescoço, as pessoas pegaram e tiraram a linha dele e tal. Aí eu vi aquilo, quebrei a linha ali, enfim, larguei a linha lá e fiquei falando, putz, cara, é uma coisa que eu gosto, uma coisa bacana, mas depois desse dia eu falei, não pode ser que esse meu hobby possa machucar alguém, digamos assim, aí eu parei. Nunca mais soltei pipa. E daí você vai fazer alguma outra coisa de lazer na sua vida? Foi procurar outro lazer na vida? Aí já era adulto, né? Aí tinha muita coisa, o tempo que sobrava, nessa época eu jogava muito vôlei ainda, enfim. Aí ali na praia a gente foi fazer outras coisas, foi jogar bola, jogar vôlei, enfim. Não, mas tô falando na vida, né? Ah, na vida? É outro hobby. Outro hobby. Demorou um pouquinho, né? Essa época demorou uns 10 anos pra entrar nesse outro hobby, mas a gente entrou. Sim. E aí você estava contando que você nem sempre era um aluno exemplar, que seus pais não deixavam você ter pipa em casa direito. Como assim? Você não tirava 10 na escola? Eu sempre fui o pior tipo de aluno para os professores. Você foi professora, você vai concordar comigo, provavelmente. É aquele aluno que é o capeta, que toca fogo na sala, e muitas outras crianças vão na onda de fazer bagunça, só que tira nota boa. Então, eu nunca tive problema de nota. Meu problema era comportamento. Tanto é que a única vez que eu repeti de ano na vida foi minha primeira série, meu primeiro ano. Porque eu era tão bagunceiro, né, que a professora conversando com minha mãe, né, minha mãe fala que se arrepende até hoje disso, mas já foi, né, a professora aconselhou minha mãe a me repetir de ano, mesmo eu já sabendo ler, escrever, tendo nota boa, né. Por quê? Achava que você ia virar um anjinho. Não, achava que era muito imaturo, nossa, para ir pro segundo ano. E aí foi a pior cagada que fizeram, porque aí eu fiquei de novo fazendo a primeira série, já sabendo ler, escrever e sabendo tudo que a gente ia ter de matéria. Então, assim, foi a pior coisa que fizeram. Acho que minha mãe se arrepende, a professora se arrepende amargamente de ter feito isso. Porque, porque se eu já bagunçava, imagina sabendo tudo. Eu já sabia tudo. Entendeu? Enfim, e aí foi, mas eu era bem atentado, né? Tive uma professora no terceiro ano, Marlene, me desculpa. Na minha terceira série era a professora Marlene. E aí quando eu comecei a te namorar com você, eu descobri que essa professora Marlene era muito amiga da sua mãe. E aí um dia sua mãe confessou, né, que essa professora Marlene falou pra sua mãe, né, que fala: meu Deus, sua filha tá namorando com aquele menino. Aquele menino foi a razão de eu ter desistido da profissão de professora. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Mas era terrível, enfim. Recebia muito bilhetinho para casa, só que aí imitava a assinatura da mãe. Nossa. Altas histórias, né? Altas histórias. Altas histórias.
E aí você acabou terminando os estudos, se formou em quê? Em administração de empresas. Eu fiz técnico de processamento de dados. Aí com 18, 19 anos eu já comecei a trabalhar em TI. Assim que eu me formei no segundo grau, eu fui para o Paraná, para Marechal Cândido Rondon. Meu irmão queria montar uma empresa de informática ali, acabei indo para lá e tudo mais. Aí passei um tempo lá, mais trabalhando do que ganhando dinheiro, digamos assim. Mas foi bom, foi uma boa experiência para estar aprendendo ali as coisas. E aí depois voltei para São Paulo e aí fui fazer administração de empresas. Eu comecei a administração gente, dá até vergonha. Eu comecei a administração de empresas 4 vezes. Eu comecei a primeira vez na FMU. Aí eu falei, não sei se é a administração de empresas que eu quero. Aí parei. Aí comecei a segunda vez na Roosevelt. Parei. Comecei na Anhembi Morumbi, parei. Você se formou em Aí depois, primeiro ano. tá vendo? Dava tempo de eu ter feito outra faculdade. Mas é isso. Aí depois eu já estava em TI, aí sim, aí fiz mais um monte de curso, enfim, voltado para a área de TI. Uhum. Mas você não começou a trabalhar em TI, né? Você sempre trabalhou, foi office boy, fez um monte de coisas, né? Onde tinha emprego, tinha aqui, né? Eu comecei a trabalhar adolescente. Enquanto você vai contando, eu preciso fazer um xixizinho. Tá bom. Contando ainda eu queria que você me lembrasse, contasse pro pessoal, as suas viagens de ônibus, né? De casa para o trabalho. Eu vou contar. Eu comecei há mais ou menos, eu tinha, acho que uns 12 anos foi a primeira vez, né? Tinha uns amigos dos meus pais que trabalhavam com produtos naturais perto de casa, né? E aí eu acabava fazendo o bico, parte do dia, eu ia para lá, para estar ajudando a carregar caixa, a separar produto, fazer contagem de estoque, enfim. E era legal porque nesse espaço de produtos naturais, eles vendiam também aquela geleia, aquelas caixinhas de geleia, aquelas cápsulas de geleia, né? E de vez em quando a gente abria uma ali para ficar degustando ali. Enfim. Aí depois eu trabalhei numa empresa que fazia escovas, tudo nessa época aí, 13, 14 anos, né? Aí com uns 15 anos eu comecei a trabalhar de office boy. Trabalhei de office boy em alguns lugares. Trabalhei numa empresa durante um bom tempinho, que ficava ali na Marginal Pinheiros, finalzinho da Marginal Pinheiros, já perto ali da Socorro, digamos assim. E nessa daí, como office boy, foi onde eu andava mais por São Paulo, né? Porque eu tinha que, às vezes, ir para o centro, ir para vários bancos e em outras empresas. Eu acabei rodando bastante por São Paulo, né? Nos ônibus de São Paulo, ali fazendo esse trabalhinho. Eu saí com minha pastinha ali cheia de cheque, conta para pagar, enfim. E aí, esse período, a Marina até comentou, né, por contar as histórias de ônibus, a gente dependia de ônibus para tudo, né? Não tinha o que a gente tem hoje, mais facilidade de transporte com metrô, com Uber, enfim, com outras opções. Era mais ônibus mesmo e era terrível. Aquela época, muitas vezes, para você conseguir chegar no trabalho, né, no emprego, você tinha que ir pendurado no ônibus. Então, eu posso estar falando isso aqui, muita gente nem entendeu o que é isso, mas assim, o ônibus era tão cheio, naquela época as pessoas entravam, né, os passageiros entravam pela porta de trás. Então o ônibus era tão cheio que a porta de trás nem conseguia fechar mais, ela ficava aberta. E aí a gente ia se pendurando, onde colocava uma mão na janela por fora, um pé na ponta da escada e você se prendia ali e ir embora pendurado do lado de fora do ônibus era a forma de conseguir estar chegando. E era interessante porque tinha um amigo que teve uma época que trabalhava na mesma empresa que eu e ele morava um pouco antes. Então, às vezes eu ia
tentar pegar o ônibus, estava tão cheio, não conseguia. Mas muitas vezes ele que estava, era uma das pessoas que estavam penduradas, né? E aí ele falava, vem Márcio, vem que dá, vem que dá. E eu conseguia apoiar um pé na escada, uma mão, e a outra mão ele que, me apoiava no braço dele, ou ele me puxava, enfim. Dava um jeito da gente ir se Que o segurando ônibus nem ali. parava, né? Não parava, não parava. Tava tão cheio, ele não parava. Então você ia meio que correndo atrás do ônibus, conseguia apoiar um pé, e o pessoal meio que te puxava, te agarrava, e ia todo mundo abraçado ali, aquela muvuca de gente ali pendurada do lado de fora do ônibus. Era a única forma que a gente tinha de conseguir chegar no trabalho a tempo, né? Sim. Era isso. E aí quando eu conseguia entrar no ônibus, ficar mais tranquilo, pode ser que eu vou falar alguma coisa aqui, algumas pessoas se identifiquem. Que era super cedo, né? E você tá cansado, tá ali em pé, não vai demorar um tempão ainda. Então, minha tática, né, era segurar em cima, eu fazia assim, né? Eu segurava cruzado, apoiava a cabeça assim e acabava dormindo em pé, indo pro trabalho, né? De vez em quando a perna amolecia, a gente dava uma ajoelhada em quem estava sentado, pedia desculpa e segue o barco. E o dia que você sonhou? Esse dia eu não tava no trabalho. Esse dia eu tinha ido com meu pai para o centro de São Paulo. Mapping? Não. Naquela época eu nem lembro aonde as pessoas faziam anúncio. Mas enfim, meu pai ia comprar um videocassete Panasonic G9, 4 cabeças. Olha, lembro até a marca ainda. E aí era top. E aí, enfim, tinha alguém que estava vendendo, né? E era no centro de São Paulo. A gente foi até a casa de ônibus, né? Até a casa dessa pessoa. Meu pai comprou e tudo mais, e a gente estava voltando de ônibus para casa. E a gente pegou o ônibus ali no finalzinho do dia, mas no ponto final. Então, a gente esperou ali na fila para conseguir voltar sentado, porque a gente pegava ali na Praça da Bandeira, pegava na Praça da Bandeira o Jardim Lídia, e a gente descia 3 pontos antes do ponto final. Então, assim, a gente ia passar o tempo inteiro ali praticamente dentro do ônibus. Então nesse caso, a gente esperava um pouquinho na fila ali para ir sentado. E aí eu tava voltando, meu pai ali, com a caixa no colo ali, com o videocassete no colo dele, e eu do lado dele assim na parte do corredor. E aí acabei dormindo, né? E o ônibus saiu, sim, eu dormi rapidão. O ônibus saiu um pouquinho ali, eu já tava dormindo. E aí ficou lotado o ônibus, né? Mas eu nem vi que o ônibus estava cheio. Eu tava dormindo. E aí comecei a sonhar. Eu não lembro exatamente o que eu tava fazendo, né? Nessa idade, provavelmente eu tava sonhando correndo atrás de pipa. Só que o que acabou acontecendo, gente? Eu acabei sonhando que nessa de correr alguma coisa, eu caí num buraco, tipo um buraco sem fim. E nessa que eu caí no buraco, eu gritei, né? Eu dei um pulo, né, no ônibus, assim, dei um pulo com o braço pra cima, tipo, ah! E aí, nessa que eu acordei, dei esse grito assim, o busão lotado, todo mundo olhando pra mim, meu pai olhando pra mim, falando, que porra é essa? Aí o que é que eu fiz? Falei, foda-se, eu perto do ponto final, eu abro o olho. Aí eu abaixei a cabeça, abaixei o olho e fiquei lá, fingindo que dormi de novo, mas não tava dormindo. Tava morrendo, só vergonha, não abri o olho. Só abri o olho, como meu pai falou assim, a gente vai descer no próximo. Eu falei, tá bom. Aí eu abri o olho. Aí o busão já tava vazio. Mas fico imaginando o susto, né? Fim de dia ali, todo mundo cansado de trabalho, o busão lotado. De repente um moleque maluco grita, dá esse berro dentro do busão. Ai, caramba. Não, histórias de busão, metrô, tem de monte, né? Mas de metrô não tem muita coisa, não. Não, ninguém merece, né? E quando é que você parou de usar transporte público? Quando eu comprei meu carro, né? Na época eu tava trabalhando na GC Lever.
Meu pai tinha tido a ideia de fazer um consórcio, tal. A gente comprou um consórcio. Era um valor alto de consórcio. A gente pegou já um valor alto para conseguir pegar 2 carros, né? Meu pai pegar um carro dele e eu pegar um para mim. A gente pagava ali, dividia o valor do consórcio. E aí, quando foi contemplado, eu peguei meu primeiro carro, que era um Cadete verdinho. Foi meu primeiro carro. Aí parei de andar tanto de busão. Aí você virou o motorista da galera. Eu virei motorista da galera. Muito bem. O que que você... A gente pode continuar nas histórias aqui de infância, de adolescência, né? Mas a gente não vai conseguir nunca, até porque são 52 anos de vida, Nossa, né? tem muita coisa. É muita coisa. Então a gente podia, de repente, resumir. Você lembra, assim, um fato marcante da sua vida? Vamos pensar, vai em 2, pelo menos. Um que foi, tipo, o pior momento da sua vida e outro que foi o melhor momento da sua vida. Na infância? Não, na vida. Nossa, profundo. Acho que eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que o pior são 2. E teve vários piores, né? Acho que teve 3, né? Mas vou me atentar a 2 agora. Quando eu tive câncer, quando eu tive a notícia do câncer, né? E um pouco antes dessa notícia, eu tive câncer aqui na perna e tudo mais, a gente morava em Londrina. Um tempinho antes tinha tido aquele episódio com o Renan, o nosso filho mais velho. Ele teve uma situação de uma febre muito forte, muito alta. E ele começou a entrar em convulsão, eu peguei ele no meu colo e tudo mais, e ele convulsionando. Ele tinha perto de 2 anos, 1 ano e pouco. E aí, indo eu te chamei, antes você estava na farmácia, e você foi dirigindo, correndo para o hospital, e eu com ele no meu colo ali. E teve um momento que ele meio que apagou. Ele estava convulsionando, de repente deu um suspiro assim e apagou. E para mim ele tinha morrido no meu colo. Foi muito forte, foi muito, muito marcante, assim. Foi, acho que, um dos momentos mais desesperadores. E aí, um pouco depois teve essa situação do câncer. Aí é uma notícia que abala muito, né? A gente acha que vai morrer próximo, né? Então eu falei, putz, você estava grávida, o Renan novinho, 2 aninhos ali, enfim. E aí ficou aquela sensação que, putz, eu não vou conseguir ver meus filhos crescer. E aí foi outro momento bem desesperador. Teve outros momentos bem conturbados, bem tristes, mas vou contar esses 2 por enquanto. Outro dia eu conto os outros. Tá bom. E o que que você tiraria de lição desses momentos difíceis? Eles passam. A gente não pode se desesperar. Às vezes não tem como, né? Mas a gente não pode perder a esperança, né? Então, eles passaram. Diz um amigo nosso, né, que é humorista e tudo mais, ele fala que toda história ruim de ser vivida é boa de ser contada depois. É uma experiência, eu acho que é importante contar quando precisa para as pessoas, enfim. Foi uma situação muito desesperadora, mas passou. Eu acho que essa é a lição que eu tiro. E de momento mais feliz da sua vida? Momento mais feliz? Bom, vou lembrar alguns, por ordem cronológica, né? Quando eu consegui ganhar meu dinheirinho para poder me sustentar o meu vício em pipa, digamos assim, em pipa. Foi muito marcante, foi muito legal.
É, depois já bem mais velho, né? Apesar da estatura, eu jogava muito bem vôlei. E aí conseguia me destacar bastante em vários jogos, vários campeonatos, enfim. Isso daí, alguns ficaram bem marcantes. Teve duas vezes com vôlei, assim, duas vezes que marcaram, foi bem marcante. Uma vez que em Peruíbe, por exemplo, essa vez a gente nem se conhecia, mas eles tinham montado uma arena da Gatorade ali, com a quadra de vôlei ali na praia e tal, e muita gente boa de vôlei, profissional e tudo mais, acabava se encontrando ali para jogar. E aí eu fui um dia lá, pedi uma chance de estar jogando ali com a galera deixou e, nossa, eu acabei virando amigo ali da galera, porque mesmo nessa turma muito boa ali, profissional, consegui me destacar, enfim, consegui. Tinha um cara que tava jogando no outro time que ninguém conseguia bloquear, eu bloqueava o cara, enfim. Teve um momento lá em uma cortada que o cara subiu no bloqueio, ele era o grandão, ele é bem alto. Eu acabei acertando a testa dele na cortada, a bola foi lá na praia, foi na água, né, digamos assim, de tão forte que foi a cortada, enfim. Temos momentos assim que marcaram nessa questão de esporte que eu sempre gostei muito. Aí seguindo tem o casamento. Eu sou uma pessoa romântica e quando conheci a Marina, não conheci como Marina, mas quando conheci, eu sabia que era a pessoa da minha vida e, enfim, foi muito emocionante o casamento. Chorei bastante. E os filhos, né? O nascimento do Renan e o nascimento do Ramon. Acho que foi algo assim que marcou bastante, não tem como não lembrar, né? Ontem mesmo eu sonhei com os dois, eu sonhei com os dois pequenininhos, assim, com um aninho, 2 aninhos, né? Aquela saudade, enfim. Mas são pessoas incríveis, Renan e Ramon, filhos nossos, e foi muito, muito emocionante ali o momento do nascimento dos dois. E como é que você enxerga hoje toda essa sua vida? Porque, assim, a gente acho que já até passou de 1 hora, né, de programa. Eu não tenho. Não, não tô vendo ali, acho que não tá perto, tá perto. Eu tô totalmente sem noção do tempo. Mas falando muito, assim, da sua infância, do começo, né? E a ideia é justamente trazer fatos que vocês não veem normalmente a gente falando aqui. Mas já temos muitos anos aí, e não só anos, um propósito de vida em relação ao meio liberal. Sim. Como é que você enxerga esse divisor, esse momento, tipo, eu era um Márcio e agora eu sou um outro Márcio? O que estar no meio liberal mudou na sua vida, né? E é isso, acho que é isso. O que estar no meio liberal fez de diferença na sua vida? O meio liberal me trouxe um senso de responsabilidade. Então, quando a gente começou no meio liberal, a gente começou por diversão ali e tudo mais. Com a história de escrever o blog, a gente começou a passar informação, né? As pessoas começaram a buscar entendimento do que era, conselho, enfim, em cima do que a gente escrevia. Então, é uma das coisas que a gente conversou lá no comecinho do blog, né? Da gente só falar aquilo que a gente vive, né? Só falar daquilo que a gente vive no blog. Porque não adianta a gente querer falar do que não é nosso, do que a gente não vive, né? Porque as pessoas vão acabar tomando aquilo como verdade. Então, a gente poderia inventar milhões de contos ali, milhões de coisas. Mas as pessoas vão acabar levando aquilo como exemplo, tomar aquilo como verdade, sendo que não é uma coisa verídica. Então, eu acho que o meio liberal começou como diversão, né? Me trouxe esse senso de responsabilidade, de saber que as pessoas acabam se inspirando e
tendo a gente como exemplo, né, para conseguir ter uma entrada no meio liberal, né, mais fácil, mais tranquilo. E mesmo pessoas que já estão há muito tempo no meio liberal, às vezes passam por diversas situações que acabam pedindo algum conselho, alguma ajuda nossa. Então, para mim é isso. O meio liberal trouxe diversão, trouxe um estilo de vida, trouxe um modelo de relacionamento que a gente vai se adaptando. Eu não acho que é um modelo que é simples, é um modelo que precisa ser moldado por cada casal. As pessoas são diferentes. Eu sou de um jeito, a Marina é outra. Às vezes ela quer uma coisa, eu quero outra. A gente precisa ali ir equilibrando, né? Modelando isso. Mas é um modelo de relacionamento que tem dado certo pra gente, né? A gente não é perfeito, a gente briga, a gente tem nossos problemas, a gente tem nossas crises. Mas é um modelo que vem dado certo. E por isso a gente acaba falando bastante e passando essa experiência. Então, é cansativo, porque eu, por exemplo, eu tenho minha atividade numa empresa de telecom, como em gestões lá de projetos em TI, e também tenho que dedicar tempo ao meio liberal, né, com os projetos que a gente tem. Às vezes me falta tempo e gás, na verdade, para conseguir fazer tudo aquilo que eu queria. Mas, apesar de todo o trabalho, é muito gratificante quando as pessoas chegam pra gente e falam, tipo, coisas que eu escutei algumas vezes aí, essas últimas semanas, de algumas pessoas, né? De que a gente fez a diferença, de que a gente ajudou ao relacionamento, de que alguns homens se inspiram em mim para conseguir estar superando dificuldades, entendeu? Então isso acaba me dando força, me dá gás para a gente continuar nesses projetos que a gente tem dentro do meio liberal. E falando em projetos, o que você espera aí desses estudos? O que eu mais quero é que a gente consiga efetivamente viver, né, financeiramente desses projetos. Hoje a gente depende muito ainda da minha atividade em TI, né? Então eu espero que um dia a gente consiga que esses projetos tenham uma rentabilidade, não que traga conforto financeiro para a gente, não é nada disso, né? Não que a gente fique rico, milionário, não. Mas que seja suficiente para a gente poder se dedicar 100% a isso. Eu acho que eu poderia estar fazendo muito mais pelo meio, poderia estar ajudando muito mais pessoas, homens. Os homens às vezes ficam com muita dificuldade de falar, de colocar para fora. Até por isso que eu estou fazendo o curso de psicanálise também, para estar atendendo e ajudando aí muitos homens que passam por certos problemas e dificuldades, angústias, dores aí dentro do meio liberal. Enfim, eu gostaria de ter mais tempo para isso e hoje eu não consigo, né? Meu tempo é limitado, né? Uma semana inteira cumpro um horário X ali na empresa e tudo que envolve o meio liberal ou tenho que fazer muito mais cedo, né, na madrugada, digamos assim, ou no resto da noite, né? Isso acaba cansando e não é sempre que eu tenho pique para conseguir estar fazendo tudo o que eu queria. Uhum. De todos os projetos, qual é o seu xodozinho? O Salazar. Eu acredito que a gente, com uma rede social, a gente consegue fazer com que as pessoas se conectem. E para mim é uma grande diferença quando você está sozinho no meio liberal de quando você está em comunidade, em grupo, em amigos. Encontrar pessoas que pensam igual a você, querem curtir as mesmas coisas, dá uma força, né? Traz uma paz interior e muitas vezes só uma rede social é capaz de estar fazendo essa conexão. Então, eu acredito no Salazar, assim, a gente esse ano tem que estar fazendo uma reformulação, a gente precisa fazer bastante coisas, né, ainda, né, para que
ela funcione do jeito que exatamente que a gente quer. Mas ali a gente já tem muitos casos de pessoas que conseguiram encontrar outras pessoas para amizade, enfim, estão muito felizes hoje em função dessa conexão que o Salazar proporcionou, né? E o blog, claro, né? O blog, esse daí foi o começo de tudo, né? A gente nunca pensou em ter tantos projetos, né, como a gente tem hoje, né? Tudo começou com o blog, com algumas historinhas ali do que a gente estava vivendo, os perrengues que a gente passava, o que é que era legal, o que é que não era legal. Começou como uma brincadeira, como um passatempo ali, de matar aquela vontade de contar o que a gente estava vivendo, mas não tinha para quem contar, enfim. E acabou virando tudo isso que a gente tem hoje. É isso, pessoal. Estamos chegando já ao final desse episódio completamente fora do padrão. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa, como eu vou dizer, essa variedade que a gente trouxe para vocês hoje. E para encerrar, amor, deixa eu sei que você tem algumas frases de vida, né, que te ajudam a viver. Sabe aqueles momentos que você precisa, que você busca a força de algum lugar? Sempre tem algum pensamento, algo que te traz essa força. Eu gostaria que você deixasse isso aí pro pessoal que está ouvindo a gente no Ponto Z. A primeira coisa é, eu demorei para aprender, mas acho que a gente precisa colocar as emoções para fora, né? Vocês perceberem, teve 2 ou 3 momentos aqui desse episódio que meu olho encheu de lágrima aqui, eu ia chorar, enfim. Eu acabei me emocionando. Mas como frase, eu vi uma vez pichado no muro. Olha que interessante, foi uma frase que eu achei interessante e guardei para a vida, né? Sonhar com a pessoa que você gostaria de ser é desperdiçar a pessoa que você é, né? E às vezes a gente passa muito tempo sonhando, a gente passa muito tempo desejando, muito tempo imaginando como seria isso, como seria aquilo, e a gente não vive. A gente não tem coragem de dar aquele primeiro passinho, entendeu? Para que o sonho se torne realidade, ou se for um sonho impossível, um sonho irreal, né? E deixa ele de lado. Não adianta ficar sonhando com algo que, enfim, que você não vai ter. Meu sonho era ser jogador de vôlei, mas no meu tempo de maior altura que eu já tive, a época que eu jogava muito vôlei, que tinha muito alongamento, enfim, tudo mais, eu tinha 1,76 m. Esquece, eu nunca... não adiantava eu continuar sonhando em ser um jogador profissional de vôlei, né? Eu ia passar a vida sonhando ali de bobeira, com algo que eu não ia conseguir realizar. Então, eu acho que é isso. Tem algumas outras frases que eu gosto muito, mas eu acabei agora, me deu um branco. Mas tá ótimo, mas acho que é isso. Tem algumas frases também que eu criei, enfim. Mas depois, outro dia eu conto aí minhas frases. É isso, gente. Obrigado por responder as minhas perguntas. Espero que você tenha curtido esse momento. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho. E se você ficou com vontade de conhecer alguma história que eu não contei, põe no comentário aí que eu explico, conto.